Bom dia. Hoje eu estou aqui conversando com o Sr. Jonathan, ele é suinocultor da Granja São Bernardo, no Paraguai. E Jonathan, fazer um bate-papo, eu queria entender de vocês da Granja São Bernardo. Vocês, historicamente, vocês têm ótimos resultados de produção de suínos, tanto parte de leitões como de crescimento, de terminação. E eu queria que você explicasse para nós o que para você é importante, pensando nos resultados que você almeja, no que você busca, o que é um ponto de equilíbrio adequado para você dentro da suinocultura, onde conversar com nós o que vocês fazem para ter esse sucesso todo que vocês têm. Vocês vêm, do tempo que eu acompanho, vocês vêm numa frequência, numa ascensão, num crescimento muito bom, mas principalmente resultados regulares, não, resultados que se mantêm sem tantos altos e baixos. Então eu queria entender de vocês assim, o que vocês olham como pontos principais ou principais pontos dentro dessa linha. Bom dia, Anderson. Na verdade, acho que o fruto de todo esse resultado, ela vem do espelho da nossa granja, que é o nosso proprietário da granja, o Hugo, e a família, toda a autonomia e a confiança que ele tem com a equipe de trabalho nossa. Sem dúvida alguma, a gente tem as ferramentas corretas, que é uma boa casa de nutrição, uma boa casa de genética. Isso nos proporciona ter esses resultados. A nossa equipe é fantástica. Tu conhece, Anderson, nossa equipe é fora do normal, é diferente do comum. Isso já não é algo tão simples de você conseguir construir, né? Exato. Uma equipe, principalmente uma equipe sólida, uma equipe que se mantém dentro do processo. Hoje a gente tem dificuldades tão grandes com mão de obra, então talvez o Paraguai não seja tão diferente do Brasil, mas tem algum segredinho, alguma coisa que vocês fazem para manter uma equipe, vou falar, de alto desempenho? Anderson, acho que é a cultura da empresa. É a cultura da empresa. A gente hoje tem uma baixa rotatividade, porém temos várias granjas no país que não tem isso, tem uma alta rotatividade. Então acho que é o cuidado, o carinho que é dado a essas pessoas, o respeito, eles são parte da granja, entende? Valor humano, né? Valor humano, com certeza. Hoje a gente está no evento e estamos em 7 da granja aqui dentro, né? Então, eles poder sentir um pouquinho o que é a suinocultura fora do país, né? E aquilo que você destacou, a gente desde que começou a participar da Agnus já há 8 anos, e nos 8 anos a gente recebeu o pódio, né? Com 6 leitão de ouro e 2 de prata. A gente analisa todos os dados. A gente não foca só em nascidos, só em mortalidade, com o principal objetivo de ganhar dinheiro, né? Tem que ser lucrativo, não é o leitãozinho ali. Tem que ter uma recompensa, né, Jonathan? Exato. O leitãozinho ele não paga conta, né? Aquele leitãozinho que nós leva, né? E sim, ele é gratificante porque é o fruto de vários resultados do nosso trabalho. Então você falou hoje em lucratividade, vamos lá. O que você me linka como principais pontos? Porque, por exemplo, eu tenho o mais pesado, mas não necessariamente ele é o mais lucrativo. Eu tenho mais leitões, mas não necessariamente isso dá mais lucro. Então, assim, o que você busca, por exemplo, lá, pensando em lucratividade, você busca um nascido maior, um GPD maior, uma conversão maior, ou um ponto de equilíbrio? Como que você trata isso dentro do seu processo para que ele se torne mais eficiente e automaticamente um processo mais eficiente e mais lucrativo? Sim. Então, assim, dá uma ideia para nós do que você busca nessa situação ou nessa conjuntura, pensando em lucratividade. Anderson, acho que o objetivo de todas as granjas é entregar mais quilos na balança com o menor custo possível. E isso vem através de equilíbrio. E assim, eu enxergo nesse ponto, eu bato muito em diluição de custo fixo. No mesmo custo fixo que eu tenho, eu produzir mais quilos. Eu não vou falar em mais animais, eu vou falar em mais quilos. Porque, consequentemente, eu tendo mais quilos, eu tendo mais animais, isso me ajuda a produzir mais quilos. Mas não é o definitivo pensando em quilos. Então, nós vendemos quilos de animais. Então, assim, dentro desse padrão, eu acredito muito em diluição de custo fixo. Para mim, eu acho que está entre um dos principais fatores. E como que você enxerga isso, voltando ao nosso contexto? Cara, existe um custo fixo produzindo muito ou produzindo pouco, né?
Aí tá a diferença em você ser eficiente. Uhum. Então, buscar um dia no ano produtivo, que é algo que você pode fazer. Isso não cabe só apenas a genética e nem a condição. Isso sim é operacional, são pessoas, né? Eu não vou mexer numa idade de exame, ali não tem muito custo fixo, eu não vou mexer Tu não tem controle de um período de gestação, né? Você conhece uma conversão em um GPD do potencial do seu animal. Então, nós temos que buscar o que cabe a nós humanos, o que nós temos de controle e o que cabe ao animal fazer. Então, o que cabe a nós, o céu é o limite. A gente tem que buscar fazer esse animal produzir o máximo possível para diluir os seus custos fixos. E falando em céu limite, Jonathan, vocês vêm numa ascendência de resultados, igual eu comentei no começo ali, do período que eu acompanho vocês sempre vêm, vocês têm uma regularidade de resultado, mas sempre melhorando, não aquele alto e baixo. É uma curva, não sei se eu posso usar assim, ela é um crescimento linear, você não tem tantos altos e baixos. A gente pensando em o céu e o limite, Jonathan, ontem foi apresentado aí o Leitão Black de 42 ponto alguma coisa. 42,8. 42, quase 43 leitões de um produtor de Minas Gerais. E você, o que você enxerga disso e até onde você busca chegar? Porque assim, eu não tenho dúvida que vocês vão ser um dos melhores resultados globais da empresa de genética a qual você está trabalhando. Uhum. Então, qual que é o céu para vocês? Olha, a pergunta de ouro. Aí eu devolvo a pergunta, qual que é o limite da fêmea? Se ela tiver um limite, a gente vai buscar esse limite. Boa, me desafiou agora, né, Jonathan? Mas assim, ó, o que a gente vê, principalmente eu acompanho seus resultados, a crescente de resultados, eu não tenho dúvida nenhuma que Leitãozinho Black aí, depois daqui uns 2, 3 anos, vocês estão eu não vou falar em mudança, mas vocês estão num processo, estão passando por um processo de modificações. Sim. Em todas as áreas. Eu vou tratar a São Bernardo como uma empresa, em todas as áreas da empresa. Então, assim, a gente acredita muito que os resultados de vocês vão surpreender globalmente, não regionalmente. Sim. Porque vocês já sempre foram referência de produtividade. E o que você espera, pensando nos números que você vem tendo, e você falar assim, se eu for muito audacioso eu chego aqui, não, eu sou conservador, eu fico aqui. O que você tem assim é uma perspectiva, se a gente vai atingir esse número ou não, eu acho que é um segundo plano, mas a gente tem que ter um objetivo. E o que você enxerga nessa linha? Anderson, a gente hoje está de lua de mel com essa nova matriz nossa, que é a Dambred, né? Se eu analisar hoje, para minha realidade do momento, a gente supera os 46 fêmea-anos. 46? Isso. Você tá mostradinho, né? Os dados estão aí, entende? A gente não busca o Leitão Black, a gente busca ser melhor. Eu quero ver muitas pessoas na minha frente, não tem problema. A gente nunca busca ser o melhor que os outros, a gente sempre busca ser melhor que nós mesmos. Então, o desafio da São Bernardo hoje é sempre se superar, e a gente consegue fazer todo ano com muito equilíbrio, porque eu não olho só os nascidos, nós olhamos tudo, onde é que a parte operacional pode ser melhor, que a gente vem buscando. Então assim, a gente está muito contente, né, com essa nova ferramenta na nossa mão. Foi um casamento muito bacana, a equipe está muito motivada, muita expectante do que tá vindo, do que ela está mostrando para nós dentro da granja, e estamos impressionados. Superou as nossas expectativas, né? Então assim, a gente não quer imaginar onde a gente vai chegar, mas assim, conhecendo a nossa equipe, o nosso time, onde é que eu faço parte, e tenho uma honra de poder representar aquele pessoal que está lá no Paraguai neste momento. Mas o potencial é muito grande. O potencial daquela equipe, o céu realmente é o limite, porque eu conheço aquele pessoal. Assim, eu vou dar, isso é uma opinião, não é outra coisa, mas assim, eu visito vocês há um período de tempo, e o que eu enxergo que talvez seja um dos grandes diferenciais de vocês lá, pensando em produtividade. Agora eu estou dando a minha opinião, talvez não seja válida, mas é a minha opinião.
Eu acho que vocês são muito abertos à evolução. O que eu observo? Nós temos que trabalhar a nutrição. O que a gente precisa para trabalhar a nutrição? Mas eu preciso chegar à lucratividade, eu preciso chegar no resultado, eu preciso chegar numa sobra, eu preciso chegar em alguma outra coisa. E o que a gente observa como prestadores de serviço, eu vou me incluir dessa forma, é a abertura com que vocês têm e principalmente a abertura da sua equipe em novidades. Porque eu e outras pessoas que te atendem, na verdade a nossa função é difundir informação. Sim. Conhecimento guardado não tem valor nenhum. Exato. E o que eu enxergo? Você é muito apto a adquirir informações novas, mas você não esconde os seus segredos, eu brinco. Então, assim, é uma opinião que eu estou dando. Eu acho que grande parte do seu sucesso é essa adaptabilidade que vocês têm com evoluções. Sim. Vamos tentar evoluir aqui, vamos tentar segurar aqui, e aí se trabalha. Então, assim, essa é a minha visão de um espectador do processo de vocês. Anderson, eu sempre sou muito claro quando a gente recebe visitas técnicas. Eu sempre falo, gente, falo as oportunidades, porque os erros são oportunidades quando você enxerga desta forma. E nós sempre fomos muito abertos. Há 21 anos somos muito abertos e buscamos. Muitas coisas que a gente faz dentro da empresa não foram criados por nós, foi copiado, e eu não tenho vergonha de dizer de copiar. O problema, a diferença é que a gente adapta para a nossa realidade. Adapta o seu modelo. A gente adapta manejo de granja de 500 matrizes para nossa de 3.000 matrizes. É o adaptar. E a nossa equipe, ela é muito aberta porque ela não quer ficar parada. Se aqueles 42.8 é uma inspiração para nós. Não é uma inveja, é uma inspiração. Pô, se o Leomar lá conseguiu, vamos buscar. E vou lá aprender com o Leomar. Entende? É humildade e entender que você pode aprender mais. Porque quando você não quer aprender o novo, o que é? Existem palavras para isso. Então, se a gente busca esse novo, a equipe é muito aberta. Mas existe um segredo, sim, Anderson, que a nossa equipe tem, que é o fazer. O problema não é o entregar a informação. O que as pessoas vão fazer com a informação? Assim, até hoje a gente vai em eventos, a gente escuta falar de colostro. Por quê? Porque as pessoas não fazem. Então, o diferencial da nossa granja é fazer aquilo que tem que ser feito. E eles fazem. Desde a primeira matrizes que colocamos Dambred dentro da granja, nós pedimos o que tem que dar para aquela fêmea. Fala que a gente vai fazer com ela. Uma no meio de 3.000? Ok, vamos colocar, vamos fazer, vamos dar as condições para essa fêmea mostrar o máximo potencial dela. Então, assim, é fazer aquilo que tem que ser feito dentro da nossa realidade. A gente vai virar, vai se torcer, mas vamos fazer. Então, o segredo da nossa granja é isso, a gente faz. Eu falo muito, hoje eu estou fazendo frente comercial, mas eu venho de uma formação técnica, né? Eu sou médico veterinário, eu tenho mestrado em nutrição, então eu venho de uma formação técnica. E assim, o que a gente vê muito pra frente? Como que eu posso falar? Agora deu uma perdida, mas assim, o arroz feijão bem feito. Eu falo assim, o segredo é não ter segredo. Exato. É um arroz feijão bem feito. Você comentou sobre colostro. Cara, é básico. Subentende-se que todo mundo faz. Manejo de leitão em maternidade, aí a casa genética A faz de uma forma, a casa genética B faz de outra, nem certo nem errado, são produtos diferentes. A gente tem que tratar casas genéticas como produtos diferentes, nem melhor nem pior, são produtos diferentes. Mas o que a gente impacta sempre? Granjas com alta produtividade fazem arroz e feijão bem feito, eles não ficam tentando redescobrir a roda. Então é um manejo básico, é uma limpeza, uma desinfecção bem feita, é um arraçoamento bem feito. É uma ração bem feitinha, não precisa de ter milagre dentro da ração. Então, assim, o que eu, quando estava no suporte técnico, e agora até ainda dou meu espetáculo, eu gosto de estar dentro de granja, mas assim, o que a gente vê talvez do segredo que não é segredo, de granjas de alta produtividade? Um arroz, feijão bem feito, não fica tentando redescobrir, o que é básico? Limpeza, desinfecção, o pessoal peca muito com qualidade de água.
dar água para essa fêmea. Pecam muito numa detecção de cio, né? A gente, Anderson, analisa fêmea individual. A gente conhece o que é o cio de uma fêmea. A gente diferencia o que é um cio de uma fêmea. Porque muitas vezes o protocolo é inseminar durante tem cio. A gente só busca ovulação. O objetivo é buscar ovulação. Eu escutei na minha primeira visita na São Bernardo qual que é o seu protocolo. Meu protocolo é não ter protocolo. Exato. Aquilo eu dei uma endoidada, eu fiquei pensando naquilo. Aí depois, convivendo um pouco mais com vocês, eu entendi. Você não tem uma hora, um protocolo fixo. Vocês avaliam animal em animal. Exato. Básico. E você vê pelos resultados. Claro, é um pouco complexo você trabalhar dessa forma com uma equipe não madura, diferente da equipe que vocês têm, que é uma equipe totalmente madura, é uma equipe formada, mas assim, volta a frisar, é um arroz e feijão bem feito. Exato, exatamente. Acho que é fazer o dever de casa e fazer aquilo que tem que ser feito, né? E a nossa atividade, eu dou um exemplo de um casamento. Cara, um casamento, existe casamento sem amor? Sim, existe. Vai dar certo? Em algum momento não. Talvez. E por que casaram? Por algum interesse, por alguma comodidade. Um filho no alguma meio. comodidade. Exatamente. E tem muitas pessoas dentro da nossa atividade que tá ali, mas não ama. Tá pela necessidade, pela verdade. Qual que é a chance disso dar certo? Pouco. Baixa, né? Pouco. É baixo. Mas quando existe amor no negócio, cara, tu vai suportar coisas que você não imaginava. Isso acontece dentro de uma granja, porque nossa atividade é muito difícil. Se fosse há 15 anos atrás, quando eu entrei na suinicultura, se eu não fosse conhecer, quem sabe tentar partir para outra coisa. Porque pensa numa atividade difícil, mas é apaixonante quando você conhece o processo e quando você está com pessoas que também amam aquela atividade. Então assim, ó, uma das coisas que eu sempre peço quando eu vou contratar um futuro colaborador: entra com nós aí, mas seja sincero contigo, me dê 30 dias. Se você não gostar, não vem. Suinocultura é um vício, né? Exato. Suinocultura é um vício, Exato. Porque nós passamos por tantas dificuldades, pensando em Brasil aí, a gente tem muita dificuldade. Então assim, eu falo que suinocultura é um vício, é viciante. Porque se o cara não for viciado, ele não fica no processo, ele não fica no processo. Exato. Mas show de bola, Jonathan. Obrigado aí pela tua atenção. Eu acho que esse bate-papo nosso foi bem um tanto quanto produtivo. Espero conversar contigo mais vezes aí e agradeço a oportunidade que você deu para nós nesse bate-papo. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço aí você, a toda a equipe da Ambred, por essa parceria feita aí, que desde o início falamos que a gente não somos só colegas e profissionais, somos parceiros, né? Hoje somos da Ambred, né? Então, e pode contar com nós aí para quem precisar. Agradeço. E conosco lá o céu é o limite.